Evangelho que escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 'Vamos começar no versículo de número 35, para que tenhamos um parágrafo completo da narrativa de Marcos, no capítulo 4. Ele disse: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E despedindo a multidão, levaram-no consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros pequenos barcos. E se levantou grande tempestade de vento, e as ondas batiam no barco, de modo que já se enchia. E ele estava na parte de trás do barco, dormindo sobre uma almofada. E eles o acordaram, dizendo-lhe: Mestre, não te preocupa que pereçamos? E ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse ao mar: Paz, aquieta-te. E o vento cessou e houve grande calmaria. E ele lhes disse: Por que sois temerosos? Ainda não tendes fé? E eles temeram muito e diziam uns aos outros: Que espécie de homem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Podeis sentar. Meus queridos irmãos, grande viagem missionária é aquilo que queremos nesta noite compartilhar com todos nós. Se você quer viajar com Jesus, navegar com Jesus, prepare-se para grandes acontecimentos, porque a nossa vida, ela também é uma viagem, desde o ponto inicial, quando o encontramos com Cristo, até o destino final, que será a morada eterna, que Ele mesmo disse: Vou preparar-vos lugar. Então, te prepares, porque há acontecimentos grandiosos. Aliás, acompanhar Jesus é acompanhar o Deus grandioso. Estar com Jesus significa estar com o único Deus. Não existe outro Deus. Não perca o seu tempo procurando, porque você não vai encontrar. Só há um Deus, existente por si mesmo, independente, Criador de todas as coisas e mantenedor de todas elas. Ele não somente criou e deixou aí à deriva, não, ao contrário, Ele as mantém, a sua criatura. O ciclo da criatura, ele é dinâmico, e não tem como essa maquinária da criatura engripar ou vir a ter qualquer outro tipo de revés. Desde que foi criado, aí está. Agora, ele sendo o único, claro que sempre aparece alguns que queira rivalizar com ele ou concorrer com ele. Porém, eles não são Deus de pé de igualdade a Jesus, porque Ele é o único. A Jesus, porque jamais houve e jamais haverá outro igual. Ele subsiste antes de todas as coisas. Muitas vezes nós ficamos pensativos concernente, quando a Bíblia fala da casa de Deus, a gente dá uma olhada para esse espaço sideral, pensando: será que Deus está em algum desses planetas que Ele aí criou? Meu querido irmão, nem o universo pode conter o tamanho do teu Deus. Então por aí você vai imaginando a grandiosidade do Deus que você serve
e o Deus com quem você está fazendo a viagem da sua vida. E este Deus tão grande, tão enorme, em todas as suas dimensões, em suas infinitudes, Ele veio, se fez carne e habitou entre nós. Quando a gente lê o segundo capítulo de Filipenses, a gente começa a entrar em parafuso como que um Deus tão grande, tão infinito, conseguiu se reduzir tanto e habitar em um corpo de carne para aqui estar entre nós. Então Ele não é mais um Deus, Ele é o único Deus, só é possível por Ele ser Deus, e Ele sendo Deus, fez todas as coisas. Então você tem um Deus grande, amém? Diga comigo, eu tenho um Deus grande. Então aqueles que andam, que viajam, que caminham com o Deus grande, devem se preparar para as coisas também grandes. Se você mensura Deus em coisas grandes, então os acontecimentos envolvendo você e Ele também está na mesma mensuração de grandiosidade. E aqui nós temos algumas coisas grandes que aconteceram nesta viagem missionária de Jesus com os seus discípulos, quando eles estavam atravessando o mar da Galileia. E esta viagem tem alguns acontecimentos que são extraordinariamente grandes, e também devem ser grandes para você e para mim, porque se você está ao lado de Deus, espere-se por coisa grande, porque Deus sempre faz coisas grandes em favor de nós, com nós e por nós. Ele é este Deus. O que é de grande que se depara em primeiro lugar nesta passagem? Andar com Deus, você pode sofrer um grande temporal. A Bíblia disse: e uma grande tempestade se levantou. O seu Deus é grande, e os problemas que afetam a vida de todos nós também, muitas vezes são grandes. Esse negócio de dor de cabeça, toma uma cibalena que passa. O nosso Deus, Ele é especialista em resolver coisas grandes, uma grande tempestade. Por que Marcos, e você deve entender que Marcos, ele escreveu o seu evangelho transmitido por Pedro. Então nesta viagem Pedro está, e Pedro era pescador, e não era somente um pescador de final de semana, ou um pescador de pescas esportivas. Ele era um pescador por onde sobrevivia da extração dos pescados daquele mar da Galileia. Então ele tinha, até com André seu irmão, uma associação de pescadores. Eram pescadores profissionais para a época, que conheciam muito bem todos os ditames daquele mar, e já haviam enfrentado muitas outras adversidades nas águas daquele mar. Portanto, nesta aqui, Marcos, recebendo a informação de Pedro e registrando, ele disse: olha, nós estávamos atravessando o lago de Nazaré, o lago da Galileia, para o outro lado, quando de repente veio uma grande tempestade. E por que ele disse grande? Porque ele pôde identificá-la como sendo de uma forma específica, especial, que era difícil terem enfrentado esse tipo de tempestade. Veio uma grande tempestade. Meu querido irmão, quando você anda com Deus, prepare-se, porque grandes tempestades podem vir em direção à sua vida, mas isso não quer dizer que você vai sucumbir, porque Jesus estava naquela viagem, e quando Jesus viaja conosco, as ondas podem ser volumosas, mas Ele é Senhor ainda na tempestade. Ele faz caminho na tempestade. Ele faz caminho na tempestade. E quando começou o vento soprar e as águas subirem, a Bíblia disse que Jesus estava dormindo, porque o problema da tempestade é seu, não é dele. A tempestade não afeta ele.
Quem sabe um dos discípulos, meio desavisado, olhou um para o outro e disseram: vamos acordar o mestre, porque amanhã a primeira notícia na Gazeta de Jerusalém será: Deus morreu afogado. Vamos acordar ele. Quando eles disseram perecemos, eles colocaram Jesus dentro do pacote. Eles disseram: Senhor, nós vamos perecer. Se você tem um Deus que morre na tempestade, você está perdido mesmo. Mas nós temos um Deus que Ele está além, acima de qualquer tempestade. Levante a tua mão, porque o seu problema é seu, mas Deus está acima dele. Aleluia. Essa grande tempestade, o que fez ele? O que fez ele? Para uma grande tempestade, há um grande Deus. Para a grande tempestade desta viagem da sua vida, há um grande Deus. E você não vai se afogar. Quantos crê? Diga comigo: eu não vou. Mas diga forte: eu não vou morrer nesta tempestade. Jesus, diga: Jesus está comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora, interessante que eles chamam Jesus, Jesus desperta. E sabe o que Jesus faz? Um milagre. Um milagre. Porque para uma grande tempestade também precisa um grande milagre. Deu para você entender? Para essa tempestade que afeta a tua vida no seu tamanho, pequena, média ou grande, esteja tranquilo, Jesus faz grandes milagres. E qual é o grande milagre? O primeiro grande milagre ali é aplacar o grande temor que os discípulos tinham. Quando o vento soprou, as águas subiram, o barco balançou, o desespero tomou conta, um grande temor tomou conta deles. Porque as grandes tempestades têm este poder de causar em nós grandes temores. Grandes temores. Desta eu não vou sair, desta eu não vou sobreviver. Esta veio para acabar comigo, para derrotar a minha vida, para lançar sobre a lona tudo aquilo que eu um dia sonhei e edifiquei. Oh, fica tranquilo, este grande temor, Jesus sabe o que fazer com ele. Ele disse na palavra: não temais. Mas Senhor, como é que eu não vou temer se tem uma grande tempestade assolando a minha vida? Senhor, como eu não vou temer se o meu barco está balançando? Senhor, como eu não vou temer se as águas já começaram a encher o barquinho? Senhor, como eu não vou temer se o médico já disse que não vai dar nada certo, vai dar tudo errado? Senhor, como é que eu não vou temer se a porta fechou, se o caminho acabou e não tenho por onde sair? Oh, Deus está dizendo: não temas. Para um grande temor, há um Deus com um grande não temas. Outro grande ali, Jesus. Então, depois de aplacar o coração do temor dos discípulos, ele então vai para o mar. Cala, aquieta. E aí a Bíblia diz que houve uma grande. Se você está viajando com Jesus, te prepare para coisas grandes. Uma grande bonança. Uma grande bonança. Mar sereno. Nem parece que passou pela tempestade. Nem parece que eles estavam desesperados minutos atrás. Nem parece que eles já estavam profetizando aquela autoprofecia realizável: vamos morrer, vamos perecer. Nem parece que eles estavam neste caminho. Porque agora o barquinho se sentou,
As águas se acalmaram, o vento parou de soprar e eles continuam a viagem. Grande bonança é o que vem sobre a tua vida. Deixa que a tempestade sopre, ainda que você esteja com grande temor, mas saiba que o milagre que Jesus vai realizar na sua vida trará grande bonança. Quantos creem? Aleluia. Tranquilidade, tranquilidade. Uma grande bonança se fez. Um olha para o outro e diz: mas o que aconteceu aqui? Agora há pouco o barco estava quase indo a pique. O que aconteceu? Parou tudo? Parou tudo? Porque quando ele manda, está mandado. Se ele falou cala, cala. Se ele fala aquieta, aquieta. Ele tem o domínio de toda a natureza na palma da mão. Aquele que pesou o universo em balanças fiéis, ele sabe acomodar até as águas bravias do mar no seu devido lugar. E lá em Jó ele registrou dizendo: quem foi aquele que colocou a limitação para as águas do mar, dizendo: você vem até aqui, e aqui se quebra o orgulho das suas ondas. Ele, o Senhor, o teu Deus, a quem te chamou para viajar com Ele nesta viagem da vida, vivendo experiências grandes. Grande bonança. Aí então, mas algo grande aconteceu naquela viagem. Eles fizeram uma grande pergunta: quem é este homem? Quem é este homem? Difícil de identificá-lo. Quem é ele? Quem é ele? Porque de homem para homem todos nós nos conhecemos. Mas ele tinha algo que era diferencial de todos os demais homens. Quem é ele? Que tem um poder na voz tão grande, que com a sua voz ele manda e tudo se acalma. Quem é ele? E olha que eles já tinham visto milagres, mas os milagres que eles haviam visto eram milagres que o Antigo Testamento registrava, os profetas fizeram, como Eliseu e Elias, e alguns outros milagres de acontecimentos. Mas alguém que falasse com o mar. Você sabe aonde está o ouvido do mar? Como achar o ouvido do mar para escutar? O homem comum pode falar com as águas, mas elas não lhes obedecem. Mas a voz do seu Criador, elas conhecem. E quando o Criador disse cala, aquieta, as águas param. E eles fazem esta grande pergunta: quem é este homem? Ele não é apenas o filho de José e Maria. Ele não é apenas um homem comum entre os demais homens. Ainda que ele está num corpo humano e tenha o mesmo aspecto de um homem, mas ele vai além daquilo que é humano. Quem é este homem? E aí é onde a Bíblia reveste de importância, é quando disse: e o verbo se fez carne. E a palavra verbo é palavra. E a palavra, quando Deus quer realizar alguma coisa, Ele usa a palavra. É por isso que o centurião disse: manda uma só palavra. Assim é que Ele faz. Se Ele quer que o mar se aquiete, Ele manda uma palavra. Ele não precisa fazer coisas espetaculares. Não, uma palavra. Uma só palavra. Uma grande pergunta: quem é este homem? E até hoje a humanidade está perguntando: quem é ele? Nesses dias estamos prestes a celebrarmos o nascimento dele, mas ele é o único homem que tem pai e não tem mãe, mas também é o único homem que tem mãe e não tem pai. Ele é o único homem que não tem princípio e não tem fim.
Ele é o único homem que existe antes da existência. Ele é o único homem que tem toda a primazia. Ele é o único homem aonde habita corporalmente a virtude do próprio Deus Santo. Ele é o único. Quem é este? O único. O maior homem que já pisou essa terra não se iguala a ele, porque ele é superior a todos os homens. Ele está acima de todo o universo. Todas as estrelas foram feitas por ele, todos os planetas foram feitos por ele, os 7 mares foram feitos por ele, e ele com a sua voz manda, e as águas lhe obedecem. Quem é este homem? Estão perguntando até hoje. E ele fez esta pergunta aos seus discípulos lá em Cesareia de Filipe. Ele perguntou e disse: quem dizes os homens ser o filho do homem? Havia uma confusão de identidade aí, porque as pessoas não sabiam quem era ele. A sua fama percorria, mas as pessoas não sabiam identificá-lo. E dizia, uns dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias, outros dizem que é João Batista, e alguns outros estão dizendo que é um dos profetas antigos. Então Herodes dizia, é João Batista reencarnado, eu mandei matá-lo. Outros diziam, quem dizes ser tu? Como os fariseus e os judeus, quem dizes ser tu? Quem é ele? Uma grande incógnita ainda está no coração e na mente de muitas pessoas. Mas eu louvo a Deus por você estar aqui nesta noite. Quem é ele? É a grande pergunta. Quem é ele? Ele é aquele que manda as águas e as águas acalma. Quem é ele? É aquele que transforma a água no seu processo instantâneo de água potável para vinho em uma festa. Quem é ele? É aquele que unta os olhos de um cego com cuspe e lodo e o manda lavar no estanque. Quem é ele? É aquele que levanta o paralítico. Quem é ele? É aquele a quem houve uma esperança no coração de uma mulher para lhe tocar as orlas do seu manto e ser curada. Quem é ele? É aquele que socorreu Jairo quando a sua filha faleceu. Quem é ele? É aquele que depois de 4 dias chegou na porta do sepulcro de Lázaro para chamá-lo de volta. Quem é este? Quem é ele? Ele é este Jesus, aquele que tem todo o poder nos céus, na terra, além do universo. É ele, o único e verdadeiro Senhor, o teu Jesus, que te ama e te chamou para viajar com ele e experimentar as grandezas que ele tem para a tua vida. Quem é ele? A esta pergunta, eles também tinham que ter uma grande resposta. Então, se está viajando com Jesus, você pode ter uma grande tempestade, pode ter um grande temor, pode ter uma grande bonança, pode ter também uma grande pergunta, mas tenha por certo, você não fica sem resposta. Quem é este? A grande resposta ele deu no capítulo de número 16 de Mateus, e foi pela boca do próprio Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que revelação! Quando você caminha com Jesus, você tem revelações. Você pode ir numa viagem, e eu quero te dizer, por que Jesus levou eles naquela viagem? Ele já sabia do perigo da viagem, sabia. Ele sabia o que ia acontecer, porque ele sabe tudo com antecedência. Ele conhece o futuro como se fosse o pleno presente. O pleno presente para ele é o futuro lá na frente. Ele sabe tudo. E por que então ele leva eles para aquela viagem? E por que então ele envereda com eles pelo mar bravio? É porque ele queria dar a eles
uma grande revelação. Os problemas que nós enfrentamos, as tempestades que nós enfrentamos, é para trazer-nos grandes revelações sobre Ele. Sobre Ele. Você pode imaginar aqueles pescadores descendo do barco, quando chegou no porto ali do Mar da Galileia, o povo esperando, os familiares esperando, todos chegando, e Pedro olhando e disse: eu tenho algo para contar para você. Já procurou a sogra? Olha, eu tenho algo para te contar, sogra. Você precisa saber o que aconteceu com a gente nessa travessia. E os outros 11, todos eles com algum parente, algum amigo: eu preciso contar para vocês. E eles começam a contar. Nós começamos a travessia para vir para casa, e a gente vinha navegando, e até bem a navegação até uma altura, e de repente uma ventania, uma tempestade grandiosa tomou conta de todo o lago. As águas se empolaram, se avolumaram, cresceram, e a gente viu a morte cara a cara. Estava olhando para a morte, o desespero tomava conta da gente, e Jesus estava dormindo lá na popa do barco, como se nada tivesse acontecendo, e nós desesperados. O barco de Pedro começou a encher de água. Que situação! E tira água, ajuda aqui, ajuda ali, está balançando, o mastro caiu, e tudo estava desesperante naquela viagem, até que alguém teve aquela grande ideia. Chamamos Jesus. Jesus, olha, ou o senhor acorda, desculpa aí interromper a sua sesta, sei que está boa a soneca, mas ou o senhor desperta e faz alguma coisa, ou a gente morre. O senhor escolhe. E aí ele se levantou, passou a mão nos olhos, deu uma olhada no panorama, levantou a mão e disse: mar, aquieta. Mar, aquieta. E o mar, que estava furioso, aí desligou, fez uma bonança, uma calmaria. O barco parou de balançar, e a gente ficou com as cuias na mão, com água até na metade da canela, olhando um para o outro e dizendo: o milagre aconteceu aqui. Milagre aconteceu aqui. Esqueceram das cuias, dos instrumentos que utilizavam para tirar água, e correram aonde estava ele e disse: quem é este? Ele fez isso. Ele fez isso. Quem é ele? Ele não é deste mundo. Ele não é daqui. Não. O mundo que ele veio é completamente diferente do nosso. O mundo dele é um mundo espiritual. O mundo dele não tem início, não tem fim. João disse que eram milhares e milhares de seres que o adoram. É um outro plano, é uma outra dimensão. Muitos crentes pensam: Jesus vai tirar a gente no arrebatamento e levar a algum planeta por aí. Não, meu irmão. Quem sabe um desses planetas que descobriram, alguns cientistas dizem que tem alguns planetas que têm uma grande semelhança com a Terra, e que pode ser que sejam um planeta habitável. Não é isso que ele prometeu. Nós não estamos esperando marcianos, não. Nós esperamos um Jesus que vai nos levar para a sua morada eterna. Ele disse: na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar-vos lugar, e quando eu for, eu virei para levar vós para mim mesmo. Quem é este? É aquele que faz promessa de vir buscar-nos para estar com Ele na eternidade. E então eles, nessa pergunta: quem é este? Obtiveram uma grande resposta: Ele é o Filho de Deus.
Ele é o próprio Deus. Ele é o Senhor de tudo. É o Senhor do mar, da terra, dos céus e de tudo que há. Se Ele tem poder para mandar o mar, imagine o que Ele pode fazer com você nesta noite. Se Ele tem poder com uma palavra só de direcionar para que uma vida seja transformada, imagine o que Ele pode fazer com você nesta noite. Este é o teu Jesus. Saia nesta noite como um missionário dizendo: nesta viagem eu não estou sozinho, Jesus está comigo, e o meu barco não vai afundar, mas eu terei revelações sobre ele.